Olá, o TCE na TV de hoje está começando e você vai ver nesta edição Parceria na Capital. Tribunal de Contas e Câmara Municipal de Aracaju promovem cursos de capacitação dos servidores na área de gestão pública. Parceria no interior, acordo entre associações de prefeitos e TCE garante a realização de palestras destinadas a gestores e técnicos de municípios sergipanos. Fiscalização e controle, o balanço semanal dos conselheiros nas sessões das câmaras e do Pleno da Corte de Contas. Reconhecimento. Constituição Estadual faz 20 anos e a Assembleia Legislativa presta homenagem aos deputados que aprovaram a Carta Magna de Sergipe. Um texto ainda avançado em relação às demais constituições do país. E ainda, no quadro Entrevistas, o bate-papo é com o ex-deputado Guido Azevedo, presidente da Casa Legislativa no período constitucional. Agora, no TCE, na TV. Olá, o TCE na TV de hoje começa com uma boa notícia para técnicos e gestores públicos do interior do estado. Um convênio firmado entre o Tribunal de Contas e associações de prefeitos vai levar aos municípios uma série de debates que vai ajudar na qualificação da administração pública. Participaram da reunião os presidentes das associações regionais de prefeitos do estado, Ricardo Roriz, de Santana de São Francisco, Gilson dos Anjos, da Barra dos Coqueiros e Antônio da Fonseca Dória, de Poço Verde. Durante o encontro, o presidente do TCE, o conselheiro Rinaldo Moura, falou sobre a iniciativa da realização de um programa de capacitação para os servidores municipais. Levar o Tribunal de Contas ao interior, porque é sempre o interior que vem a capital para participar de cursos são promovidos pela Escola de Contas. Então nós definimos hoje a realização de um ciclo de debates que será realizado durante o mês de novembro. Cada prefeito terá também a oportunidade de montar uma equipe de 4 pessoas que serão os multiplicadores posteriormente para todo o quadro de servidores do município. As palestras ministradas durante o programa vão abordar temas como contratos, serviços terceirizados, folha de pagamento e transporte escolar, entre outros. Vai orientar o município em vários tópicos, né, para que ajude a administração de cada gestor do município, principalmente na nossa região, que é a região do Vale e do Baixo São Francisco. O encontro com o presidente do TCE marca o início de uma parceria que vai proporcionar ganhos aos municípios. Mais conhecimento, né, para os funcionários e menos problemas para os gestores públicos, né, com suas contas. Vai ser importante para que a gente consiga, né, capacitar e dotar nosso município de bons técnicos para que a gente consiga ter uma boa eficácia na administração pública. Veja em instantes o balanço semanal dos julgamentos nas câmaras e no Pleno. E ainda, TCE e Câmara Municipal de Aracaju em parceria na promoção de cursos e capacitação na área de gestão pública. Sergipe possui uma grande herança histórica e cultural. 2 cidades se destacam por serem verdadeiros museus vivos a céu aberto: São Cristóvão e Laranjeiras. São Cristóvão é a 4ª cidade mais antiga do Brasil e foi também a primeira capital sergipana. Laranjeiras preserva seus antigos casarões, frutos de uma época na qual a cidade, no auge do ciclo canavieiro, foi chamada de Atenas Sergipana. Além do patrimônio material, as 2 cidades históricas também são conhecidas pelo folclore de tradição secular, com seus cantos e contos sobre a história do passado em constante diálogo com o presente. Seguindo por estes caminhos, o turista poderá levar para si mais conhecimento sobre esse pedaço do Brasil. Os servidores do TCE e da Câmara de Vereadores de Aracaju iniciam um curso de capacitação para enfrentar com propriedade os desafios da administração pública. O primeiro dos 6 módulos do curso abordou o tema
processos e técnica legislativa. O evento foi realizado na sede da Ecojan. Trouxe à sala de aula dezenas de servidores da Câmara de Vereadores de Aracaju e do Tribunal de Contas. O responsável pela palestra inaugural foi o advogado João Paulo Júnior, mestre e doutor em Direito do Estado pela PUC São Paulo. É importante que os servidores, mesmo da área administrativa, tenham conhecimento do processo legislativo para saber como funcionam as leis no município em que ele reside e também como são elaboradas essas leis. Nós só vamos ter melhor serviço público capacitando os servidores, cada qual sabendo o que é a sua função e qual é o todo do poder a que ele trabalha. Para o conselheiro diretor da Ecojan, Carlos Alberto Sobral, o curso será importante para a capacitação dos servidores. Isso é um curso modular, 6 módulos, 6 semanas, fim de semana. Ele se qualifica não só para o trabalho que ele exerce lá, na Câmara de Vereadores, mas para a sua vida particular, porque isso é um curso de especialização. É importante para o servidor. Para o presidente da Câmara de Vereadores de Aracaju, o vereador Emanuel Nascimento, esta é apenas a primeira parceria de muitas que virão. Estamos aqui aproximando e aprendendo, né? O objetivo é de fazer cada vez mais o Tribunal de Contas mais próximo da Câmara Municipal de Aracaju e de outras câmaras. Queremos levar esse exemplo para outras câmaras, para que a gente possa trabalhar melhor pelo povo de Sergipe. Todas as terças, quartas e quintas-feiras, os conselheiros do Tribunal de Contas de Sergipe se reúnem nas sessões das câmaras e do Pleno. Durante os trabalhos, vários processos são apreciados, como julgamento de contas, legalidade de contratações e aposentadorias. E quem traz o balanço desta semana é a repórter Isabelle Araújo. Processos de embargo de declaração, aposentadorias, transferência para reserva remunerada e contrato de obras e serviços foram julgados na sessão da primeira Câmara desta semana, realizada na terça-feira, dia 6. Com a presença dos conselheiros Heráclito Hollenberg, Carlos Alberto Sobral e Clóvis Barbosa e do subprocurador Luiz Alberto Menezes, foram votados 11 processos. Já na sessão da segunda Câmara, que aconteceu na quarta, dia 7, os conselheiros Carlos Pina, Antônio Manuel e Alberto Leite, auditor substituto de conselheiro, e o subprocurador Luiz Alberto Menezes julgaram 10 processos. Aposentadorias, relatórios de inspeção e contrato de obras e serviços foram os temas dos processos relatados, a maioria pela legalidade. E nesta quinta-feira, dia 8, foi realizada mais uma sessão plenária, onde foram julgados 12 processos e 2 protocolos, entre contas anuais, pedidos de revisão, prestação de contas e recursos ordinários. A maioria dos processos julgados foram considerados regulares e os pedidos de revisão legais. O conselheiro-presidente Reinaldo Moura ressaltou a importância da realização de um curso sobre acessibilidade que já tem data marcada para acontecer. O tribunal estará promovendo nos dias 22 e 23, com um instrutor especialista nessa área, vindo do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, com 30 vagas que serão ocupadas por servidores do tribunal ligados aos conselheiros, ligados à Procuradoria, à Auditoria e também partes das vagas que o tribunal estará cedendo ao governo do Estado. Reinaldo Moura e o conselheiro Carlos Pina comentaram sobre a recorrência do encaminhamento de informações em disquetes vazios por parte de alguns gestores. Burlam o fornecimento de informações obrigatórias mensais ao tribunal e que protocolam disquetes vazios, sem nenhuma informação, apenas para cumprir prazo. A multa progressiva não tem funcionado, porque aí se atualiza algum tempo, aí a progressividade já não pode operar para o futuro. Enfim, e o que nós estamos vendo fora daqui é que as nossas multas são muito irrisórias. Mais detalhes sobre os julgamentos das sessões do TCE podem ser obtidos no site www.tce.se.gov.br. Veja em instantes uma entrevista com Guido Azevedo, presidente da Assembleia Legislativa, no período da aprovação da Constituição Estadual de Sergipe. Sergipe possui uma grande herança histórica e cultural.
Duas cidades se destacam por serem verdadeiros museus vivos a céu aberto: São Cristóvão e Laranjeiras. São Cristóvão é a quarta cidade mais antiga do Brasil e foi também a primeira capital sergipana. Laranjeiras preserva seus antigos casarões, frutos de uma época na qual a cidade, no auge do ciclo canavieiro, foi chamada de Atenas Sergipana. Além do patrimônio material, as duas cidades históricas também são conhecidas pelo folclore de tradição secular, com seus cantos e contos sobre a história do passado em constante diálogo com o presente. Seguindo por estes caminhos, o turista poderá levar para si mais conhecimento sobre esse pedaço do Brasil. O presidente do Tribunal de Contas do Estado assina convênio com a Faculdade de Sergipe que vai beneficiar servidores da Corte de Contas com descontos nas mensalidades. O convênio assinado pelo presidente do TCE, conselheiro Reinaldo Moura, e diretor-geral da FASE, Gilberto Carvalho Martins, vai beneficiar aos servidores do tribunal, com descontos nas mensalidades que variam de 12,5% a 25%, a depender do curso escolhido. O benefício atende aos cursos de graduação, pós-graduação e treinamento in company, ou seja, que integrem colaboradores e dependentes. A faculdade se aproxima do tribunal e vice-versa no sentido de estimular a educação continuada e o desenvolvimento e a qualificação dos seus servidores. Também estiveram presentes durante a assinatura do convênio diretores e técnicos do TCE. O presidente do Tribunal de Contas, Reinaldo Moura, falou da importância da nova conquista da Corte de Contas em benefício dos servidores. Esse é mais um convênio que a gente assina no sentido de beneficiar o servidor e também, de certa forma, de qualificar o servidor, oferecendo uma faculdade de respeito, credenciada. A partir de agora, fica a critério do próprio servidor do tribunal. No momento em que isso se instaura, a gente vê canalizada a possibilidade de que, em atenção a esse convênio, a gente possa atribuir mais uma valoração às atividades laborativas e também, por consequência, obter esse tão vantajoso desconto que este convênio proporciona. A Constituição Estadual de Sergipe completa 20 anos e deputados responsáveis pela elaboração são homenageados na Assembleia Legislativa. Já o presidente do DIEESE assina acordo de colaboração técnica no Tribunal de Contas. Vamos ao giro de informações. A parceria entre o Tribunal de Contas e DIEESE na formação de um convênio de colaboração. A proposta é que o DIEESE faça um levantamento de preços para que os técnicos do TCE possam utilizar o banco de dados que vai ajudar na cotação de preços dos produtos da merenda escolar comprados com o dinheiro público. Para que o tribunal tenha referência na hora de julgar processos de prefeitura. Então, a ideia é começarmos a fazer um levantamento de preço da merenda escolar e servir de base para os julgamentos aqui do tribunal. Jogo dos servidores estaduais. As inscrições para o evento, que promete reunir milhares de servidores públicos, foi prorrogada até dia 10 de outubro. O Tribunal de Contas do Estado já confirmou presença. Expectativa boa, vai ter o apoio da casa, do presidente. Material tudo novo e vai esperar dos atletas o maior empenho. Participem vocês também! Sessão especial na Assembleia Legislativa de Sergipe pelos 20 anos da Constituição Estadual. Em plenário, os deputados que participaram da discussão e aprovação do texto da Carta Magna de Sergipe receberam uma placa de reconhecimento. Entre eles, o presidente do Tribunal de Contas, conselheiro Reinaldo Moura, que era parlamentar na época. A atual Assembleia Legislativa, que fala em nome do povo, reconhecendo que o texto que nós aprovamos há 20 anos atrás foi um texto moderno para aquela oportunidade, continua moderno e, pelos registros de hoje, um texto ainda avançado em relação às demais constituições do país. E hoje, no quadro de entrevistas, o destaque é o ex-deputado Guido Azevedo. Guido foi presidente da Assembleia Legislativa no período da promulgação da Constituição Estadual, que completou esta semana 2 décadas. O depoimento foi cedido pela TV Alese.
com a redemocratização do país, se observou que a legislação, então em vigor, já se figurava completamente inadequada e não atendia aos grandes reclamos da sociedade brasileira. E foi em muito boa hora que o país tomou consciência da necessidade de haver uma redemocratização perfeita, o que só seria possível com a elaboração de uma nova Constituição. Nesse particular, deve-se assinalar a figura imortal do deputado Ulisses Guimarães, que presidiu a Constituinte e que realmente, graças a seu trabalho e o concurso de vários deputados, se conseguiu elaborar uma Constituição que à época se figurou bastante avançada, permitindo assim a existência dessa nova lei. Promulgada a Constituição Federal, coube aos estados, no prazo de 1 ano, elaborar a Constituição Estadual, e que seria a elaboração de normas em que se procurasse cumprir aquilo que a Constituição Federal determinava para haver uma adequação estadual dessa legislação. Aqui em Sergipe, na época, os partidos políticos representados, e que eu tive orgulho de ser presidente da Constituinte Estadual, houve uma representação completa da sociedade para que se fizesse essa nova Constituição Estadual. Não se fez apenas um mero trabalho de adaptação, mas que se procurou conceder avanços na legislação para que pudesse refletir o pensamento popular. E nesse desiderato, convém assinalar que se permitiu a grande participação popular do povo por intermédio dos seus órgãos de classe, e digno de nota que foi, na época, apresentado emendas populares em número superior a 120. Com isso, se vê que a Constituição não foi apenas uma coisa feita entre paredes, mas sim com a participação popular. À época, era governador do estado o senhor Antônio Carlos Valadares, e os partidos políticos de expressão também, eu acho que se despiram de qualquer interesse partidário, e esses constituintes pensaram apenas em refletir uma lei de acordo com o tempo em que vivemos. Louvo na época, sem dúvida, de que o PT, o atual governador, era deputado estadual, e graças ao seu concurso e do deputado Marcelo Ribeiro, que eram os dois únicos deputados do PT, eu fiz questão de conceder liberdade total, e que eles apresentaram uma série de emendas, e cuja, na sua maioria, foram aprovadas pelo plenário da Constituinte. Mas o fato é que, não só pelo relator, que foi o deputado Nicodemos Falcão, que realmente se notabilizou pelo trabalho de condensar e de também inspirar essa legislação estadual, eu acho que, sem dúvida alguma, nós fizemos, à época, uma legislação condizente. Como se sabe, é um princípio geral do direito de que as normas
tem de representar o pensamento evolutivo da sociedade. Então, eu reconheço que realmente é preciso estar sempre fazendo emendas constantes ao texto constitucional para poder a Constituição também acompanhar os novos dias e os novos tempos. E esta edição do TCE na TV termina aqui, mas você pode rever as reportagens em nosso site www.tce.se.gov.br. A gente volta a se ver na próxima sexta-feira. Até lá.